aqui sofre tentações na vida? Levanta a mão aí. Não fica constrangido, não vou chamar você na frente. Quase todo mundo, né? Tem gente aqui que não é da terra, não é terreno, não é ser humano. Eu achei que todos fossem levantar. Quem aqui não sofre tentação? Quem aqui não sofre tentação? Não sofre tentação. Todo mundo, né, gente? Tem gente que não levantou nem para um nem para o outro, não sei aonde você se encaixaria aí. Mas o fato é que todos nós sofremos tentações em nossas vidas. O tema que nós iremos meditar hoje é o que fazer quando somos tentados. O que fazer quando somos tentados? Esse é o tema da nossa mensagem. E nós vamos fundamentar esse tema no capítulo 4 de Tiago, do verso 1 ao verso 10. E vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E o versículo 10 para encerrarmos: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que é fonte de vida para nós, que é alimento para nós, é combustível para nós. A palavra do Senhor sempre deve ser o nosso único manual de regra, fé e prática. Amém, igreja? Meus amados, eu quero falar um pouco sobre o contexto que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, como a gente pode ver logo no primeiro versículo do capítulo 1, versículo 1, vai dizer: eu, Tiago, né? E ele vai dizer a quem ele destina essa carta. Essa carta é destinada aos irmãos judeus que estavam na dispersão, aqueles que tinham sido objetos de perseguição pelas autoridades, estavam dispersos em vários lugares. E Tiago escreve para esses irmãos. Tem algumas particularidades na carta, como, por exemplo, o termo em grego utilizado, no capítulo 4, versículo 4, a palavra moichalides, que é uma palavra grega que significa adúlteros ou infiéis, que é um termo muito comum na cultura judaica, naqueles que tinham uma concepção, um entendimento veterotestamentário. E esse termo não fazia sentido para alguém que não fosse desse meio, alguém que não fosse judeu. Ele não ia entender esse termo. O judeu sim entendia, porque Deus ele sempre se apresentou no Antigo Testamento, no seu relacionamento com o seu povo, como fazendo uma aliança muito semelhante à aliança de casamento com o seu povo. Deus sendo o marido e o seu povo, hoje a igreja do Senhor, sendo a sua esposa.
No capítulo 2, versículo 2, é usado também o termo sinagoga, que era o templo, era o lugar, era a igreja, a edificação onde os judeus se reuniam. Então não resta dúvida sobre a questão da autoria e a questão da destinação da carta. Agora, o contexto era de muita perseguição. Os irmãos estavam sendo muito tentados, muito provados, sabe? Em várias situações na vida. Havia irmãos muito pobres que estavam sendo oprimidos por uma classe abastada da igreja e até sendo levado a tribunais. Alguns estavam caçoando da fé daqueles irmãos mais pobres. E aí Paulo, para fortalecer aqueles irmãos, ele vai escrever a partir do capítulo 1, que em meio às tentações, em meio às provações, eles devem permanecer firmes, porque aquilo ali está moldando o caráter deles, está forjando o caráter deles, está aprimorando o caráter daqueles irmãos, até o ponto deles se apresentarem com a estatura de varão perfeito, a semelhança de Jesus Cristo, que é o perfeito. Paulo usa essa argumentação e lá no finalzinho, no capítulo 5, verso 8, ele vai usar o melhor argumento que ele poderia usar, e eu quero que vocês leiam comigo, porque isso serve para nós hoje, porque eu sei que tem irmãos aqui que estão passando por muita tribulação, por muita tentação em alguma área específica, ou algumas áreas específicas de suas vidas. E o mais importante que a Escritura nos traz, Paulo traz aqui, no capítulo 5 de Tiago, leia apenas o verso 8, a principal argumentação de Paulo, ele diz, olha, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele diz que a vinda de Jesus, a segunda vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos viver em meio às tribulações, às tentações que nós passamos aqui na terra, seja ela qual for, ansiando, sabe, pela volta de Jesus Cristo, como se fosse agora, porque a própria palavra diz que ele virá assim, olha, repentinamente, como um ladrão, rápido, ágil, sem ninguém esperar. É assim que a palavra diz que Jesus voltará. E como ele achará a sua igreja? Como ele achará a sua noiva? Como nós estaremos diante da volta de Jesus Cristo? Como estamos agindo em meio às tentações? Porque certamente nós sofremos tentações em nossas vidas. Quem pode ser tentado? Paulo também responde aqui na carta. Ele diz que aos irmãos, capítulo 1, versículo 2, aos irmãos que estão dispersos, todos nós também somos irmãos de Tiago. Nós também somos irmãos de Tiago. A igreja. A tentação é algo que o próprio texto vai dizer que começa dentro de nós. A partir do verso 1 do capítulo 4, queria que você voltasse aí, o capítulo 4, verso 1. Tiago escreve assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E ele responde essa pergunta com outra pergunta. Ele diz, olha, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A tentação começa dentro de nós. É um conflito, sabe? Ela faz parte da nossa natureza pecaminosa. A tentação, ela está lá, dentro de nós, a ponto de ser despertada diante de algumas situações na vida. Tem gente que tem problema relacionado à sexualidade, à pornografia. E uma pessoa dessa, ela jamais pode estar em um contexto onde vai ter lá, por exemplo, contexto de praia, mulheres seminuas, porque isso vai despertar dentro dele desejos carnais, pecados, vai despertar a tentação dentro dele.
Imagine um irmão que tem esse problema e não precisa ir para a praia. Hoje não precisa ir para a praia. Infelizmente, até dentro de igrejas, a gente observa pessoas vestidas inadequadamente. Eu fui pregar um tempo atrás em uma determinada igreja, que claro, não vou citar aqui, mas havia uma mulher na frente, na primeira fila, com a mini saia, não posso nem chamar de mini, existe algo menor, micro saia. Antigamente, quando era mini, era um palmo, né? Essa era 4 dedos mindinhos. Sentada na primeira fila. Nessa mesma igreja, em outra ocasião, eu vi uma pessoa do louvor, com um decote, que começava aqui em cima e terminava perto do umbigo. Imagina aí, dentro da igreja, pessoas se vestindo inadequadamente, pecando e fazendo outros pecarem, despertando tentações, arrumando problema no casamento de outros, no seu próprio, se for casada. Imagine um homem que tem problema em relação à sexualidade, em relação à pornografia, e ele vem lutando contra isso, vem pedindo ajuda, talvez da igreja. Vamos falar de crente, vamos falar da gente. E ele tem pedido ajuda, sabe? Tem pedido força, tem orado, mas no ambiente de trabalho dele, tem aquela irmã, sabe? Que se arruma todinha, todos os dias, se perfuma e se veste seminua, trazendo tentação para aquele homem. Imagine alguém que tem problema de vaidade e o tempo todo está recebendo elogio. Olha, você é bonita demais, você devia ser uma modelo, você devia se candidatar ao próximo Miss Paraíba, Miss Brasil, você vai ganhar de todas. Vai estar despertando o pecado da vaidade naquela pessoa. Imagine alguém que tem problema de caráter, que tem tendência a levar vantagem nas coisas, e essa pessoa é promovida na sua empresa a gerente financeiro e vai lidar lá com as finanças, vai ter lá um certo poder, uma certa autonomia de gerir aqueles recursos, vai ter oportunidade de desviar recursos. Imagine aí alguém com essas características sendo convidado ou sendo eleito a assumir um cargo político. Que tentação! Ainda que ele lute contra isso, ainda que ele saiba que é pecado, ainda que ele peça ajuda, ainda que ele frequente uma igreja, ainda que ele seja acompanhado por psicólogo, por alguém, por um pastor, por um líder religioso, ele estará sendo tentado o tempo inteiro. E assim somos nós. Assim somos nós. Um na área sexual está sendo tentado, outro na área, sabe, de finanças, outro na área de poder. Tem gente que quer poder, que quer, sabe, fama, que quer glória. Mas o fato é que todos nós somos tentados o tempo inteiro. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso redor. Lá em Pedro ele escreve: Satanás está ao nosso redor tentando nos derrubar. E o texto que nós lemos diz que a tentação, ela começa dentro de nós, são paixões que são despertadas dentro de nós, no qual nós devemos lutar contra essas paixões e dizer não, ser firmes. Mas também o texto vai dizer que Satanás também tenta nos derrubar. O mesmo texto lá no versículo 7 vai nos orientar a resistir ao diabo. Então ele vem nos tentar também, com muita força. Eu ouvi uma palavra há muito tempo atrás, na verdade um livro que li, do pastor luterano,
britânico, John Stott, já falecido, ele disse que todo mundo na face da terra está passando por tribulação, por luta, por uma guerra, como o Tiago coloca aqui. Todo mundo está passando por uma guerra. Mas aos cristãos, aqueles que são convertidos, aqueles que recebem o Espírito Santo, essa batalha é ainda mais feroz após a conversão. Porque Satanás, ele não vai investir em pato morto. Satanás não vai perder tempo, sabe? Com quem não está fazendo nada para o reino. Com quem está satisfazendo os desejos carnais. Com quem está adulterando, com quem está fazendo tudo que é pilantragem, sabe? Na empresa e fora, em todo lugar. Esse aí já é dele, já está satisfazendo a ele. Agora ele quer derrubar os cristãos, ele quer derrubar os discípulos de Jesus, ele quer derrubar os crentes fiéis, ele quer tentar essas pessoas, ele quer de alguma forma tirar você do alvo, do caminho, e a tentação, ela é a porta de entrada para a concretização do pecado. E o pecado é fazer tudo aquilo contrário à vontade de Deus. Toda vez que nós pecamos, nós entristecemos o nosso Deus. É por isso que nós temos que estar firmes, independente da tentação que esteja sobre nós. E Tiago aqui, ele coloca algumas coisas que nós devemos absorver do texto e aplicar em nossas vidas. A primeira delas está lá no versículo 7. Depois de Tiago expor lá essa guerra que há entre nós, a cobiça, a inveja, sabe? Essa luta, essa guerra que há dentro de nós, ele vai fortalecer a igreja e a nós também, a partir do verso 7. Ele diz assim, olha, o primeiro ponto. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Será que nós estamos nos submetendo a Deus? O que é submeter-se? Submeter-se é você fazer a vontade do outro. É você deixar, abandonar a sua própria vontade em detrimento da vontade do outro. E esse outro é Deus, cuja vontade, a própria palavra diz, que é boa, perfeita e agradável. O texto diz que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Submeter-se à vontade de Deus é abandonar todo e qualquer pecado, seja ele qual for. Mesmo que você esteja em um contexto de levar tanta vantagem financeira em alguma coisa, se for pecado, abandone. Deixe hoje, agora. Submeta-se a Deus. Cumpra a vontade de Deus. E eu quero desafiar você, aí mesmo no seu lugar, olha para a sua vida, olha para o seu coração, olha para você, e se responde, você tem se submetido a Deus? Não há uma terceira opção. Ou você se submete a Deus, ou você se submete ao diabo. Não há uma terceira opção. Não existe essa de ficar em cima do muro. E o texto diz que para resistirmos à tentação, Tiago diz que a primeira coisa é submeter-se a Deus. O que é que Deus quer para o teu casamento? É mentira ou é a verdade? É o respeito ou é o desrespeito? É o isolamento ou é a comunhão? O que é que Deus quer no teu casamento? O que é que Deus quer da tua vida como profissional? É seguir os valores mundanos que Tiago condena em sua carta?
ou seguir os padrões da palavra de Deus? É você fazer as coisas corretas ou você fazer as coisas mais ou menos corretas? O que é que Deus quer de você como cristão, como um discípulo, como um servo do Senhor? Como alguém que abre a boca e diz que é de Deus, que é de Jesus. O que é que Ele quer de você? O que quer dizer esse submeta-se a Deus? É você viver totalmente em função desse Senhor, desse Deus na tua vida. Com tudo que você é, com tudo que você tem. Amém, gente? Submeta-se a Deus. Se você não tem se submetido a Deus de uma forma plena, com todo o seu ser, você deve arrepender-se e se voltar para Ele ainda hoje, em sua oração. Você deve se submeter a Ele, submeter a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua família. Você deve se submeter de forma plena ao Senhor, sem reservas, 100%. Se não for assim, não serve para Ele. A segunda coisa que Tiago ensina aqui na carta é o princípio da resistência. A resistência ao diabo. Ainda no verso 7, depois de dizer, portanto, submetam-se a Deus, ele diz, resistam ao diabo. E resistir é o inverso de se submeter. Resistir é você tomar posição de guerra. É você dizer não, sabe? É você se posicionar. É você não ter medo, é você não virar as costas, é você não fugir. O texto vai dizer que é o diabo que vai fugir de você, e não você que irá fugir do diabo. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe quando é que o diabo foge? De nós, dos homens, casados aqui. Quando vem uma mulher do trabalho, aquela toda assanhadinha que dá em cima dos homens, que sempre tem, e vai para o seu lado e você não dá nem bola, você não dá nem corda, sabe? Você corta na hora. Você bota logo a mão com a aliança em cima da mesa, para ela ver que não tem conversa. Aí o diabo que estava usando aquela irmã, foge da sua aparência. A luz ali de Jesus brilhou, refletiu naquele lugar. E o diabo, olha, pulou fora. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É ele quem vai fugir. Tem gente que dá superpoderes ao diabo. Pensa, sabe? Tem uma cosmovisão dualista, como se tivesse duas grandes forças no universo, com poderes equivalentes. E a Bíblia não fala em nenhum momento disso. O diabo é um ser limitado e limitado pelo próprio Deus, criado pelo próprio Deus. Ele só faz o que Deus permite, ele só age quando e como Deus permite. Como dizia o reformador Martinho Lutero, o diabo é o cão na coleira de Deus, que Deus controla ali. Tem gente que super enfatiza o diabo. Tem pregadores que falam mais no diabo do que no próprio Deus. Eu lembro de uma fala do reverendo Augusto Nicodemos sobre isso, e ele diz que tais pastores que só falam no diabo, se Deus decidisse aniquilar o diabo de uma vez por todas, esses pastores iam perder o emprego, porque não ia ter mais do que falar. Tanta coisa boa para se falar, tanta coisa que a palavra diz sobre Deus, sobre a encarnação desse Deus, sobre a salvação desse Deus, sobre o perdão dos pecados que recebemos através desse Deus. E a pessoa vai perder tempo com o diabo, com um ser que já está derrotado, como diz as Escrituras. Nós devemos resistir a ele, e ele é quem fugirá da nossa aparência, ele fugirá de nós. O terceiro princípio, versículo 8, aproximem-se de Deus,
Aproximem-se de Deus. Versículo 8, parte A. Aproximem-se de Deus. O quanto nós estamos nos aproximando de Deus? Se eu for perguntar aqui, se tem gente com mais de 20 anos de evangelho, tenho certeza que alguns vão levantar a mão. Mais de 10 anos, alguns vão levantar a mão. A gente não tem um termômetro para medir o nosso crescimento espiritual. Nós não temos esse termômetro, essa ferramenta ainda, né? A tecnologia está tão avançada que eu não duvido nos próximos anos. Nós ainda não temos como medir, mas o certo é que nós devemos crescer a cada dia em relacionamento com o Senhor. Se não for assim, tem algum problema. Isso é aproximar-se de Deus. Sabe quando é que você se aproxima de Deus? Não é quando você torna-se um crente domingueiro, e tem muitos hoje. Só vai para o culto no domingo, cumprir a obrigação religiosa da semana, e está tudo bem, fiz minha oração, na segunda-feira dou uns gritos lá na minha esposa, sabe? Outros dou uns tapas lá, e está tudo bem, eu faço minha oração domingo. Chego estressado do trabalho, descarrego tudo do meu filho. Mas eu faço uma oração e está tudo bem, Deus me perdoa. Isso é o religioso. Esse não tem se aproximado do Senhor. Sabe quando é que você se aproxima de Deus? Você pode medir. Você pode medir. O quanto você tem lido mais a Bíblia na tua vida? De um ano para cá, você tem lido mais a Bíblia? Você tem orado mais de um ano para cá? Quanto mais dias se passam, você tem conhecido mais o Senhor através da sua palavra? Amados, a gente tem que valorizar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, suficiente, inerrante, perfeita, é tudo que nós cristãos precisamos, é a palavra de Deus. Romanos 1,16 vai dizer que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos ler essa palavra, sabe, nos alimentar, nos encher dessa palavra. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus todos os dias. Nós precisamos frequentar reuniões de oração, cultos de adoração, conexões de casais, de homens, de mulheres, ministérios da igreja. Aí teremos uma vida ativa, uma vida frutífera, uma vida aos pés do Senhor. Aí estaremos crescendo em relacionamento com Deus. Leitura da palavra, vida contínua, constante, diária de oração, relacionarmos com outros irmãos, com grupos da igreja, com ministérios. Nos ministérios é onde nós iremos colocar os nossos dons, os dons que o Espírito Santo nos agraciou em prática. Um crente, ele precisa servir em algum ministério da igreja. Um crente que não serve em nenhum ministério, será que serve para Deus? É um crente que fica se enchendo de conhecimento, de teologia, e não abençoa ninguém, não serve ninguém. Nós temos que nos aproximarmos de Deus. A vida cristã, ela tem que ser medida dessa forma. O quanto nós estamos crescendo e nos aproximando de Deus. É o terceiro ponto. Aproximem-se de Deus, versículo 8. E Ele se aproximará de vocês. Quanto nós mais nos aproximarmos dEle, Ele se aproximará de nós. O quanto nós orarmos mais, Ele se aproximará de nós e responderá às nossas orações. O quanto nós lermos mais a sua palavra, Ele falará aos nossos corações. Ele se aproximará. É a palavra do Senhor para nós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E aí, Tiago dá uma cajadada aqui. Pecadores, ainda dentro do versículo 8, ele diz: pecadores,
Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E é o quarto princípio aqui que Tiago apresenta. Pecadores, e nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o pecado é uma coisa muito séria. Pecado tem que ser tratado como pecado, como afronta ao próprio Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo vai dizer que o salário, o fim do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Pecado é coisa séria, ninguém vai brincar nessas folias aí, achando que é só folia, que é só brincadeira, sabe? Que é uma coisinha boba, sabe? Tem gente se vestindo de Satanás aí, dizendo que é só folia, que é uma coisinha boba, é besteira. Tem gente que está se vestindo aí de tranca-rua, de não sei o quê, de tanta coisa ruim, do cão, do diabo, de Satanás, e está dizendo que é besteira. Tem gente que está vestindo os seus filhos com essas fantasias diabólicas. Pecado não é coisa de brincadeira, não. Pecado é coisa séria. Pecado leva à morte, e à morte eterna. Mas Paulo continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O restante do versículo 23 do capítulo 6 de Romanos. Purifiquem limpem as mãos de vocês, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Limpem as mãos e purifiquem o coração. Amados, o Tiago até nos exorta a fazer isso, mas só quem pode fazer isso é Jesus Cristo em nossas vidas. Ele é o único limpo, Ele é o único que tem as mãos limpas, o coração puro. Jesus é o único que tem. Se estamos cometendo pecado, abandonemos esses pecados. Clamemos a Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue por nós, para que esse sangue venha sobre nós e nos purifique de todo o pecado, de toda injustiça. Que esse sangue de Jesus Cristo nos lave e nos deixe mais limpo, mais branco do que a neve. Quando eu olho para essa passagem aqui, Tiago mandando os irmãos limparem suas mãos, purificarem o seu coração, eu não posso deixar de olhar para um contexto mais amplo das Escrituras e olhar para o Salmo 24, onde Jesus, aliás, o salmista, retratando a entrada de Jesus Cristo no céu, na presença do nosso Deus. O Salmo 24, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santo monte do Senhor? Quem entrará na presença de Deus? E ele mesmo responde no versículo seguinte: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo. Jesus Cristo entra por direito. A quinta está no versículo 9: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Ah, pastor, entristecer, lamentar e chorar, é exatamente o que o apóstolo diz. Tiago tem uma visão macro das coisas que estão acontecendo na igreja. Tiago tratou de problema de maledicência, problema de acepção de pessoas, sabe? Ricos fazendo pouco caso de pobres, desconsiderando pobres, levando eles aos tribunais,
oprimindo. Tiago tratou de vários problemas dentro da igreja. E ele diz aqui, olha, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos os profetas que recebiam a revelação de Deus de uma forma muito especial. Recebiam a dura missão de pregar a palavra em um contexto de idolatria, de desobediência, de prostituição. A gente vê que os profetas, eles lamentavam, eles choravam, eles se entristeciam, sabe? Diante do pecado, sabe por quê? Porque a gente não está aqui brincando. O Deus que nos trouxe a esse lugar, o Deus que transformou a tua vida, o Deus que te criou, que te formou do pó, é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus que não suporta o pecado. Ele é um Deus santo. Nós precisamos ter a concepção, sabe, de um ser supremo, perfeito, santo, que decidiu nos amar, que decidiu mesmo, diante dos nossos pecados, da nossa cegueira espiritual, da nossa lama, da nossa sujeira, da nossa tendência ao pecado, Ele decidiu nos perdoar. Quando Tiago escreve, entristeçam-se, lamentem e chorem, é porque nós devemos entender a nossa situação, nós devemos saber quem nós somos na história e quem é Deus. Nós somos pecadores, não somos melhores do que aqueles que estão nos blocos carnavalescos. A única diferença entre nós e eles é a graça do Senhor. É a revelação de Jesus Cristo. É um toque de Deus. Mas nós pecamos, nós somos tentados. Versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Imagine se nós conseguíssemos colocar, sabe, dentro de cada pessoa aqui, algum instrumento tecnológico que revelasse em um telão todo o seu pensamento. Eu vou parar por aí, só os pensamentos de cada um, da última semana, dos últimos 8 dias. O que você pensou do seu marido, da sua esposa, o que os seus filhos pensaram de vocês, o que nós pensamos uns dos outros, o que pensamos em fazer no trabalho, o que pensamos em fazer com a outra pessoa. Imagina as amizades que faríamos dentro desse contexto. Todo mundo ia gostar da gente, todo mundo ia ver como a gente é bonzinho, né? Como a gente é santinho. A gente deve se entristecer diante do pecado, sabe? Chorar, sabe? Lamentar, sabe? A gente tem que olhar para o perdido e chorar, e lamentar, e nos entristecer. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E o versículo 10, ele termina, ele diz, e a última orientação do apóstolo para nós resistirmos à tentação: humilhem-se diante do Senhor,
Humilhem-se diante do Senhor. Tem gente que tem se humilhado para tanta gente aí fora, para autoridade, para gente que tem um pouco mais de dinheiro, para empresários, sabe? Mas não se humilha na presença de Jesus Cristo. Aquele cara lá endurecido, sabe? Não dá o braço a torcer. Não, eu estou certo, sabe? Não abro nem para um trem. Jesus o tempo todo usando alguém para falar com ele, dentro da própria casa, dentro da igreja, no trabalho. Jesus está usando lá, e o cara cego, surdo, paralisado. Humilhe-se na presença de Deus. Sabe o que é se humilhar no contexto bíblico? É o que Davi fazia quando orava. Davi, diante dos seus pecados, da lama que o afligia, da corrupção que estava sobre ele, sabe o que ele fazia? Ele adorava a Deus, ele se prostrava assim, ó, com o rosto em terra, na presença do Senhor. Isso é se humilhar na presença do Senhor, é dar prioridade a Ele, é deixar outras coisas de lado, mas nunca o seu tempo com Ele, é o seu relacionamento com Ele estar em primeiro lugar, não deixar ninguém, sabe, abalar, mexer, afetar o teu relacionamento com o Senhor. Humilhe-se diante do Senhor, humilhe-se, e Ele te exaltará. A palavra diz: humilhe-se na presença do Senhor, e Ele te exaltará. Lembra o que Ele fez com Jesus? Filipenses capítulo 2. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não levou em consideração o fato de ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, tornou-se homem e servo, e morreu em morte de cruz, e Deus o exaltou, e o tornou o seu nome acima de todo nome nos céus e na terra. Deus o exaltou. É preciso nós resistirmos a tentações, e é possível, sim, absolutamente, é possível resistir às tentações. Vocês lembram de José, injustiçado por seus irmãos, levado a uma nação idólatra? José foi tentado por uma bela mulher, certamente José estava ali, longe da família, carente, na flor da juventude, e a mulher de Potifar ali, talvez nua ou seminua, agarrou aquele jovem, e a Bíblia diz que ele não cedeu à tentação. É possível ceder sim à tentação. Vocês lembram de Daniel, outro jovem, que a Bíblia nos relata? Lá na Pérsia, o rei da Pérsia baixa um decreto: é proibido a partir de hoje orar ao Deus de Israel. O que é que Daniel faz? Ele segue, isso foi antes de Pedro, bem antes da igreja primitiva, mas ele segue a orientação de Pedro. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E ele vai para o seu quarto, se ajoelha e ora a Deus, faz lá as suas 3 orações como ele fazia diariamente. Precisamos resistir a tudo que nos impede de nos relacionarmos com Deus. Meus amados, eu quero já chamar a banda para cá e encerrar, trazendo mais um texto, que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 13. O apóstolo Paulo está falando de batalha espiritual, essa batalha que nós estamos travando. Não tampe os seus olhos, não feche seus ouvidos para isso. Você que é cristão, você está vivendo uma batalha espiritual na sua vida. Você está vivendo, nós estamos vivendo batalha espiritual em nossas vidas. E a orientação do apóstolo é que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus,
para podermos resistir ao dia mau. E depois de termos feito tudo, permanecermos inabaláveis. Mas eu tenho um presente para vocês. É outro texto do apóstolo Paulo. Essa é para nós, essa é para cada um de nós. 1 Coríntios 10, 13. Guarda essa palavra no seu coração. Agora crava ela aí com sangue. Com sangue, sabe? Para nunca mais na sua vida você esquecer. Para nunca você reclamar da sua vida, nunca você reclamar das coisas, porque o Deus que nos trouxe a esse lugar, Ele é soberano, Ele tem a nossa vida sobre a palma da sua mão. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, se Ele assim não o quiser. Então tudo o que acontece, as tentações, ainda que não venha dEle, mas vem por permissão dEle, e Ele sabe a nossa capacidade de suportar cada uma delas. Amém, igreja? 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Amém? Ele não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar essas tentações. Ele só permite vir tentações que nós possamos suportar. E tem mais, o versículo continua. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor.